gente vai começar com um exemplo de um limite onde aparece uma raiz, tá? Aqui a gente precisa calcular o limite quando x tende a 4 da raiz de x menos 2 dividido por x menos 4, tá? Então vamos começar com o nosso combinado de simplesmente substituir e ver o que acontece, tá? Então aqui, quando eu substituo x igual a 4, eu vou ficar com raiz de 4, que é 2, menos 2, dividido por 4 menos 4. Ou seja, eu vou ficar com 0 sobre 0, que é um dos nossos casos de indeterminações, tá ok? Então a gente não pode substituir direto. O que a gente vai fazer? Nesse caso a gente vai usar uma ferramenta que é o tal conjugado, tá? Primeiro vamos lembrar de um produto notável, que vai ajudar a gente nisso, tá? O produto notável diz que o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo pode ser reescrito como esse produto aqui, da diferença com a soma desses termos, tá? Eu sei que esse produto notável não aparece aqui. Então a nossa função agora é forçar isso. A gente vai tentar forçar esse produto notável a aparecer, tá? E como é que a gente faz isso? Eu coloquei aqui em vermelho para vocês verem quem que eu estou chamando de A, tá? E quem que eu estou chamando de B. Então raiz de x é o meu A e 2 é o meu B, tá ok? Esse cara que está aqui representa esse cara que está aqui, tá? Então esse primeiro termo aqui, raiz de x menos 2, é equivalente a esse A menos B. O que está faltando? Está faltando esse segundo termo, o A mais B. A gente vai tentar forçar com que apareça esse segundo termo aqui, tá? O que a gente vai fazer simplesmente é multiplicar essa fração por uma outra fração, tá? Onde em cima eu vou ter raiz de x mais 2 dividido por raiz de x mais 2, tá? Ou seja, eu não alterei a expressão que eu tinha, porque o meu numerador aqui e o meu denominador são iguais, ou seja, isso aqui dá 1, estou multiplicando por 1, não altero nada, tá? E em cima, agora no numerador, eu tenho exatamente essa expressão. Eu tenho o produto da diferença pela soma, tá? Aqui, ó, esse cara aqui, a diferença, e esse cara aqui, a soma. Ou seja, eu vou poder reescrever essa expressão aqui dessa maneira, tá? Então vamos tentar fazer isso. Então isso vai ser igual ao limite quando x tende a 4, tá? Em cima eu vou ficar com o quadrado do primeiro termo. Lembra? O primeiro termo é raiz de x. Raiz de x ao quadrado vai dar o próprio x, tá? Menos o quadrado do segundo termo. O segundo termo é 2, ao quadrado vai ficar 4, tá? E embaixo eu não faço nada, eu mantenho do jeito que está. Com o x menos 4 multiplicando o raiz de x mais 2. Tá? Então agora, você já deve estar vendo que eu tenho um x menos 4 em cima e um x menos 4 embaixo. Eu vou cortar esses dois caras, tá? E agora eu posso substituir diretamente o valor. Em cima eu fico com 1 e embaixo eu fico com raiz de x mais 2, tá? Substituindo o valor agora, eu vou ficar com 1 dividido por raiz de 4, que dá 2, mais 2. Ou seja, eu vou ficar com 1/4. E o nosso limite está calculado. Tá ok? Os dois exemplos mais comuns que aparecem para a gente usar o conjugado são exemplos onde aparecem raiz quadradas, tá? E raiz cúbicas. Eu tenho um outro exemplo aqui com raiz cúbica para a gente dar uma olhada. Nesse exemplo aqui, eu preciso calcular o limite de x menos 1 dividido pela raiz cúbica de x menos 1, tá? Quando x tende a 1. Então vamos tentar começar substituindo para ver o que acontece. Em cima eu vou ficar com 1 menos 1 dividido por raiz cúbica de 1 é 1. Então embaixo eu também tenho 1 menos 1. Ou seja, isso dá 0 sobre 0, que é a nossa indeterminação. A mesma indeterminação de novo. Nesse caso eu não vou poder usar o mesmo produto notável, porque não se trata mais de uma raiz quadrada, se trata de uma raiz cúbica, tá? Então eu vou precisar desse outro produto notável aqui, que é um pouquinho mais complicado, mas a gente vai se acostumando a trabalhar com ele, tá? Ele diz o seguinte, ele diz que A ao cubo menos B ao cubo é igual a A menos B, tá? Esse termo aqui não muda, vezes esse outro termo aqui, tá? Que é um pouquinho mais chato de trabalhar, mas vocês vão ver que, na verdade, é tranquilo. Vamos ver o que a gente faz, então. Esse primeiro termo aqui eu coloquei de vermelho, para associar ao A,
e esse segundo termo aqui eu coloquei de verde para associar ao b, tá? Então eu já tenho o primeiro termo dessa expressão aqui. Eu preciso desse segundo, tá? Então vamos devagarzinho para a gente não errar. Eu vou ter que multiplicar por a ao quadrado. Quem é a? A é a raiz cúbica de x. Então eu preciso multiplicar pela raiz cúbica de x. Isso tudo ao quadrado, tá? Mais a vezes b, ou seja, raiz cúbica de x vezes 1. Tá? E ainda falta mais um termo, que é o b ao quadrado. Tá? Então, mais 1 ao quadrado. Tá? Vou botar de preto aqui. E exatamente essa expressão toda aqui, a gente tem que colocar embaixo, tá? Então, isso vai ficar raiz cúbica de x, tudo isso ao quadrado, mais a raiz cúbica de x vezes 1, mais 1 ao quadrado, tá? Parece muito complicado, mas vocês vão ver que eu vou substituir isso tudo agora por uma expressão bem mais simples, tá? E essa expressão de cima, quando eu substituir o valor, as contas vão ficar bem simples. Isso vai ser igual ao limite quando x tende a 1. Do que? Em cima eu não mexo, tá? Porque a gente está tentando se livrar dessa raiz cúbica, lembra? Então em cima eu vou deixar do jeito que está. Eu vou ficar com x menos 1 vezes esse monstrengo aqui. Vezes a raiz cúbica de x ao quadrado, mais raiz cúbica de x vezes 1 dá raiz cúbica de x. Isso tudo mais 1, tá? E embaixo, agora sim eu vou fazer a minha substituição. Embaixo eu vou ficar com a ao cubo menos b ao cubo, já que eu consegui escrever a expressão que eu queria, tá? O primeiro termo é a raiz cúbica de x, que ao cubo vai dar x. E o segundo termo é 1, que ao cubo continua 1. Então, esse x menos 1 aqui vai desaparecer com esse x menos 1 aqui. Tá ok? E eu fico só com esses caras aqui. Que quando eu substituir o valor de 1, vai ficar bem simples. Aqui, raiz cúbica de 1 é 1. Ao quadrado, 1 também. Mais raiz cúbica de 1, 1. Mais 1. Ou seja, isso é igual a 1 mais 1 mais 1, que é igual a 3. E está calculado o nosso segundo limite.